Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho com mais uma semana aí de notícias para vocês que acompanham aqui o Sigo Coelho. Mas eu gostaria de começar essa news aqui falando que semana passada eu falei que essa news ia ser a news especial Gen Con, mas na verdade não vai ser. Por que não vai ser? Porque eu tô maluco e eu já perdi a noção do tempo já. Então essa Gen Con, que tá demorando muito para chegar, agora tá muito perto, tá me deixando um pouco confuso. Então ainda não é o especial Gen Con. Nessa news aqui eu vou falar sobre financiamentos coletivos, os números do mercado de board games lá de fora e o resultado da promoção do Euforia. Então, começando aí pelos financiamentos coletivos, que é uma coisa que eu vou passar a trazer para vocês, alguns financiamentos coletivos que estão sendo lançados lá fora e aqui no Brasil, porque acho interessante a gente ficar de olho aí para conseguir aqueles stretch goals, né? Aquelas metas estendidas, que é sempre interessante que nos financiamentos coletivos a gente consegue umas edições de colecionador e tal. E lançou aí, eu vou falar de dois financiamentos, né? Um que começou agora e outro que está para terminar. O que começou agora foi o novo financiamento da Cool Mini or Not, que é o Song of Fire and Ice, o jogo aí baseado na história do Game of Thrones, que começa aí com os exércitos dos Starks versus os exércitos dos Lannisters. Mas é uma versão base do jogo. Eles provavelmente vão lançar aí as outras casas, né, para fazer mais guerras. É um jogo aí no estilo do X-Wing Miniature Game, que você não tem um tabuleiro, você joga numa mesa, que você tem os exércitos que vão se movimentando através de uma reguinha, e você tem os combates, eles têm modalidades diferentes de jogos para você jogar. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que geralmente a Cool Mini lança os seus financiamentos coletivos com um preço médio aí de $100 para você dar o pledge básico e vai ganhando aí um monte de meta estendida, porque os financiamentos deles acabam arrecadando muito dinheiro e acaba tendo muita meta estendida. Nesse financiamento coletivo, o que eles fizeram? Eles lançaram um pledge de $150 único, que você tem direito aí ao jogo base. Eu achei um pouco salgado esse valor aí, porque ele é $50 a mais, né? E a gente ainda tem que pagar o frete, que é bem alto, costuma ser cerca de $60 a $75 aí o frete da Cool Mini. Fora, né, que a gente sabe que quando chega aqui a gente toma aquela garfada aí da Receita Federal, então acaba que fica um valor muito salgado pra gente aqui no Brasil importar o jogo. E se tratando também de só um jogo base, você não tem os outros exércitos aí, achei que ficou um tanto quanto salgado esse financiamento da Cool Mini. Porque geralmente, o que por exemplo, o X-Wing faz, né? Ele tem o jogo base que você paga barato, sei lá, quanto é que é lá fora? $30? Você tem poucas navezinhas, você não consegue jogar o jogo na sua essência toda só com o jogo base, mas a versão que vai te mostrar como é o jogo é barato o suficiente para você comprar e ver qual é. E depois você acaba se viciando e comprando as outras naves e tal. Era um caminho que eles poderiam ter seguido, colocado esse pledge aí ou no mesmo valor de sempre, de $100, ou um pouquinho mais baixo, $70, $75, e depois irem lançando aí os outros exércitos, porque as pessoas já estavam engajadas. Achei estranho a Cool Mini ter feito uma estratégia como essa de lançar a $150 só um jogo base. Eu não estou nem falando da qualidade do jogo e das miniaturas, é aquela qualidade Cool Mini que quem acompanha aí já conhece. Não é o estilo de jogo que eu gosto, mas reconheço que tem muita gente que gosta, aí, principalmente o X-Wing também. Mas vamos ver o que acontece. O financiamento já está aí com $770 mil, que por incrível que pareça é um valor baixo para os padrões da Cool Mini or Not, mas mais de 5 mil pessoas já apoiaram. Então tá aí, vai lá, conhece lá o financiamento coletivo da Cool Mini or Not, que já lançou tem bastante tempo aí, acho que tem uns 20 dias ou 15 dias para você ainda apoiar. Por outro lado, tem um financiamento coletivo que já está acabando, então se você estiver vendo essa news aqui na data de lançamento, faltam 3 dias para acabar. Então termina no final dessa semana, que é o financiamento do Crusaders
Thy Will Be Done, da TMG, que é do designer Seth Jaffe, que é o mesmo cara que fez o Eminent Domain. Esse jogo, ele é diferente do jogo da Cool Mini, ele tá com um pledge bem barato, que é um pledge de $35 para você já pegar a versão praticamente completa do jogo. Ele é um jogo, obviamente não tem tantas miniaturas, né? Ele não é um jogo de miniaturas, ele é mais um Eurogame, mas o que eu achei interessante nesse jogo é que ele usa o sisteminha de Mancala, muito similar ao do Trajan. Então você que acompanhou aí o meu Top 100, viu que tanto o Trajan quanto o Five Tribes, que usam esse sisteminha de Mancala, estão lá em cima no meu ranking. Então achei interessante porque ele usa um muito mais parecido com o do Trajan, só que as ações elas podem ser evoluídas. Então você tem os espaços de ações que fazem uma ação, você pode evoluir, fazer 2 ações, então o seu jogo vai melhorando. Assim como também o poder das suas peças, você vai fazendo construções. É um jogo de influência diária, tem um tabuleiro lá que você vai preenchendo com as suas peças e você vai ganhando influência. Então ele é um jogo com mais conflitos, mas você vai melhorando as suas ações, não só na Mancala, mas também com poderes dos seus prédios, e também ele é um jogo assimétrico, cada jogador vai ter um poderzinho diferente. Me pareceu um jogo bem interessante, e também com um valor aí mais interessante de $35. O frete dele acho que está fixado em $60 para o Brasil, então você consegue aí por cerca de $100 trazer o jogo para cá. Tem as taxas que vocês vão provavelmente ter que pagar, mas dá para fazer essas contas aí. Então, para você que talvez não tenha muito costume aí de apoiar jogos no Kickstarter e tal, como eu vou falar bastante sobre esses financiamentos coletivos lá de fora daqui para frente, umas dicas aí de como funciona o processo para caso você não tenha feito ainda. O Kickstarter, você vai dar o seu apoio lá, só que você não vai pagar imediatamente, ele só cobra do seu cartão de crédito no final, quando o projeto é financiado, e se for financiado. Então você coloca o seu cartão de crédito, escolhe o nível lá que você quer apoiar, que você quer financiar, e no final ele vai te cobrar aquilo junto do frete, possivelmente. Algumas empresas eles fazem um negócio chamado Pledge Manager, que eles lançam uma plataforma depois do projeto ser finalizado. A Cool Mini or Not faz muito isso, que você pode mudar o seu tipo de apoio. Então o que muita gente faz às vezes é pegar um financiamento mais barato, às vezes o de $1, só para você receber as notificações de metas estendidas e tal, ou você pega o que eles chamam de Early Bird, né, que são os rápidos lá no gatilho, né? Lançou o financiamento, ele dá às vezes um prêmio, um valor menor para os 100 primeiros. Então você já garante direto aquilo, não necessariamente você vai pagar, porque você está ali mais vendo qual é. Você pega aquilo e no final você vê se você vai querer ou não. O Kickstarter dá para fazer isso. Aqui no Brasil, o Catarse e o Kikante, se não me engano, eles cobram na hora, então você já não tem mais essa possibilidade. Então, você, depois de fazer o seu pledge, definir o que você quer, pode ser que tenha o Pledge Manager depois, você vai definir o nível de apoio que você quer dar, ver o que você vai receber, paga o frete e aí espera aí o tempo que eles determinam lá. Costuma demorar. A melhor coisa que tem, às vezes, é você esquecer que isso existe, e uma hora você vai receber, possivelmente vai vir pela notificação do correio de que você recebeu uma encomenda que está presa no correio. Você vai precisar ir lá fisicamente, pagar a taxa que a Receita Federal te cobrou. Geralmente é 60% do valor da nota fiscal, mais os R$12 que o correio paga para armazenar cada caixa, né? Então você paga esse valor todo lá e recebe. Vale a pena? Alguns jogos sim, alguns jogos não, você tem que fazer essa conta aí. Muitos jogos chegam com um valor de colecionador que você depois consegue, inclusive, revender por um valor maior. Então é algo que você consegue mensurar aí se vale a pena ou não. Fica a dica aí para você começar a fazer suas importações de jogos apoiados por Kickstarter. Outra notícia é que o site ICV2, ou ICV2, né, se você preferir falar em português, um site de notícias aí do universo geek,
divulgou os resultados da pesquisa que eles fazem de crescimento de mercado e vendas do mercado de jogos, né? Dos jogos analógicos, diria assim. Então, eles fazem essa pesquisa todo ano, eles usam a metodologia de entrevistas com segmento, né? Com vendedores, com lojas, eles acabam fazendo uma amostragem do mercado, eles não entrevistam todo mundo, não é um censo, mas por essa amostragem eles conseguem extrapolar os dados e ter uma noção aí do crescimento do mercado. E eles divulgaram o resultado da pesquisa relacionada ao crescimento do mercado de 2016 em relação a 2015. Dentro da categoria de jogos tem aí 5 categorias, né? Que são os jogos colecionáveis, os board games, os RPGs, né? Os role-playing, os jogos de carta e dado na mesma categoria e os jogos de miniatura. E esse mercado como um todo arrecadou 1,4 bilhões de dólares. Eu estou falando do mercado lá de fora dos Estados Unidos. E esse valor de 1,4 bilhões de dólares representou um crescimento aí de 21% em relação a 2015. Então, o segmento crescendo bastante, aí, cresceu praticamente 1/5 em relação a 2015 para 2016. Possivelmente até acredito que vai crescer mais de 2016 para 2017. E a categoria de board games foi a categoria que ficou em segundo em crescimento. Ela cresceu 22%, cresceu de 250 milhões de dólares para 305 milhões de dólares. A categoria de colecionáveis foi a que ficou em primeiro, que mais cresceu em relação a 2015. E eles também divulgaram aí a lista dos jogos mais vendidos do primeiro semestre de 2017. Então tá aí a lista que eu vou passar aqui para vocês agora, do top 10 jogos mais vendidos desse ano já. Então aí ó, vou começar de baixo para cima, beleza? Então, número 10 foi o Betrayal at House on the Hill. Número 9, Carcassonne. Número 8, Ticket to Ride. Número 7, Terraforming Mars. Número 6, Mansions of Madness. Número 5, Pandemic. Número 4, o Labirinto, né? Do filme aí do David Bowie. Número 3, Clank. Número 2, Catan. E o número 1, o jogo mais vendido de 2017 até agora, Scythe. Então, olha que interessante esse top 10 aí. Desses 10 jogos, só o Betrayal at House on the Hill não foi lançado aqui no Brasil, considerando que o número 3, Clank, já está anunciado pela Conclave no segundo semestre de 2017. Todos os 8 jogos, os outros 8 jogos já foram lançados aqui no Brasil. O Scythe pela Fire on Board, o Catan pela Grow, o Clank pela Conclave anunciado, o Labirinto pela MeepleBR, Pandemic pela Devir, Mansions of Madness pela Galápagos, o Terraform Mars pela MeepleBR, Ticket to Ride pela Galápagos, Carcassonne, Grow e Devir. E só o Betrayal at House on the Hill, esse troço todo, que não foi lançado. O que mostra que as editoras estão aí pesquisando bem os jogos mais vendidos lá de fora, porque possivelmente são os jogos que vão vender bem aqui. Vamos aguardar aí o Clank, que é o único desses jogos que não foi lançado aqui ainda, mas um jogo que mistura deck building com dungeon crawling, parece ser bem interessante. Vamos ver aí, já a Conclave anunciado esse jogo aí. E galera, por último, o resultado da promoção do Euforia. Obrigado aí a todos os mais de 600 inscritos que se inscreveram aí pelo Ludopedia e pela fanpage. Eu acho que foram quase 700 inscritos até. Muita gente. Já agradeci no outro vídeo, mas agradeço de novo a participação de vocês, as mensagens lá que eu recebi pelo Ludopedia também. Muito obrigado, fiquei muito feliz com esse engajamento, com a participação de vocês. Para quem não conhecia o canal, espero que goste dos conteúdos aí. Eu gosto sempre de ouvir a opinião de vocês sobre sugestões de pautas, de jogos para eu falar. Acho muito legal essas sugestões que vocês dão. Tento seguir ao máximo o que vocês querem ver. Mas vou deixar de enrolação, vamos para o resultado. Se você ainda não conferiu aí, o resultado saiu lá pelo sorteio da Loteria Federal, primeiro sorteio da Loteria Federal, e o número foi 55.508.
como eu considerava o milhar, foi o 5.508. E o número que mais se aproximou do 5.508 foi o 5.505, do Tiago Bezerra, de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Tiago, você vai levar então para casa esse Euforia aqui com o insert da Bucaneiros. Parabéns pro Tiago. Obrigado para todos que participaram. Não fiquem tristes, porque vai ter mais sorteio. Fica a dica aí para você assinar o canal para ficar ligado, para não perder, para você chegar só depois e falar, puxa, rolou um sorteio e eu não vi. Então, fica ligado aí. Esse foi o Coelho News. Deixa aí suas sugestões de pautas para eu falar, que eu vou tentar implementando aí. Mas na terça-feira, como vocês já viram aí, vai vir a Coelho News mais ou menos nesse formato que eu estou fazendo aqui agora. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.